Muito bem, pessoal. Muito boa tarde a todos. Hoje é quinta-feira, dia 15 de março de 2025. Agora, aqui no meu relógio, são 16 horas em ponto, horário oficial de Brasília. Começa agora, para toda a comunidade Oeste, mais uma edição do nosso webinar, promovido pelo NIDEP, que é o Núcleo Institucional de Desenvolvimento Pedagógico, e pelo SAP, que é o Apoio Pedagógico ao Professor, tá? Pessoal, esse primeiro semestre foram de algumas reformulações aqui no SAP, tá? Então, a gente trabalhou em uma nova identidade visual. Então, essa identidade visual que vocês estão vendo aí, né, na tela, essa vai ser a identidade do SAP daqui para frente, né? Então, a gente vai sempre mudar somente ali a imagem para que, né, tenha a ver com o tema, mas aí, né, esse símbolo aí, né, as cores. Então, essa é a identidade visual do SAP, para que vocês vejam, né, sempre que vocês verem essa identidade, vocês saibam que é um evento do SAP, né? A nossa universidade tem diversos eventos, diversos núcleos, faculdades. Então, a gente achou importante trabalhar nessa identidade visual. Foi um trabalho em parceria com o Departamento de Marketing e Comunicação, que tem sido um grande parceiro nosso também, tá? Então, essa foi uma do desenvolvimento desse semestre, né, que o SAP resolveu fazer. Então, a gente está divulgando melhor também as nossas ações, melhor e mais e melhor as nossas ações, né? Então, a gente tem trabalhado já também com a comunicação interna há um bom tempo, né? E agora, além da comunicação interna, a gente também tem feito um trabalho mais forte nas redes sociais, um trabalho mais forte no LinkedIn também, para que outros públicos possam saber que aqui na nossa instituição a gente tem um trabalho de formação continuada, né? Estamos testando também novos horários, tá? Esse é o primeiro teste que a gente está fazendo, né? Para ver aquele que se adequa melhor ao nosso corpo docente, né? Então, depois a gente vai pegar uma devolutiva dos docentes em relação a esse novo horário, para ver se ele se adequa melhor ao horário anterior. As formações se mantêm diversificadas, né, mesclando atividades presenciais com atividades online e sempre com temáticas que emergem ali do corpo docente das avaliações da CPA. Falando nisso, né, nós faremos ainda esse semestre uma avaliação via CPA para que a gente possa identificar melhor as temáticas nas quais os docentes sentem maior necessidade de formação nesse momento, né? Essa avaliação já foi feita em outros momentos, mas, né, o tempo vai passando, os docentes vão se apropriando e novos temas vão surgindo. Então, a gente vai fazer uma avaliação ainda esse semestre para que, via CPA, para entender melhor essa necessidade do docente, entender melhor também os horários que são mais adequados para que ele participe, que tipo de ação nós, professores, os professores da casa, não desejam participar, se são mais ações, palestras, oficinas, rodas de conversa, grupos de estudos. Então, a gente também vai contemplar essas perguntas, a nossa avaliação, para que a gente possa aí fazer um trabalho cada vez mais assertivo e que vá ao encontro das demandas dos docentes, né? Porque eu sempre falo que o trabalho do SAP é ali um trabalho que visa atender as demandas do docente para que nós, docentes, possamos efetuar um melhor trabalho lá na sala de aula, na ponta, com o nosso estudante, né? Que é o motivo pelo qual a gente, né, está presente numa instituição de ensino superior, é a formação do nosso estudante, né? E a convidada de hoje, né, é a nossa queridíssima Janiele Uccelli, tá? Que já esteve conosco em outros momentos. Eu acho que não esteve conosco desde 2023, que foi quando eu assumi o SAP, mas anteriormente já participou de outras formações, é sempre uma parceira muito grande nossa, né? É docente da casa, é mãe, tá? Doutorando em educação, mestre em educação pela Unesp de Presidente Prudente, né? Então, fizemos parte do mesmo programa, né? Também fiz o meu doutorado no mesmo programa que a Janiele. Ela é especialista em design instrucional para educação à distância pela UNOeste e especialista em planejamento e implementação em educação à distância pela Universidade Federal Fluminense, tá? É licenciada em matemática pela Unesp de Prudente. Você teve lá pela Unesp enquanto graduação em que época, Jane, para saber se a gente se encontrou por lá em algum momento? Eu terminei em 2013.
Tá, mas eu terminei ali em 2009, depois fiquei mais um tempo ali no mestrado, mas a gente deve ter sido contemporâneos ali no campus, né? Então, a professora Janiele, além dessa formação toda, né, atualmente ela é pesquisadora e colaboradora do grupo GEPTAMA, que é o Grupo de Estudos e Pesquisa em Inclusão Escolar, Tecnologia Assistiva e Atividade Motora Adaptada pela Unesp de Prudente. Inclusive, ó, os trabalhos da professora Janiele nesse grupo GEPTAMA já rendeu aqui este livro aqui, ó. Como minha câmera está desfocada, não vai dar para ver direito agora que eu me toquei, mas esse livro que a Janiele é organizadora, e eu tenho um capítulo de livro aqui, tá? Um capítulo dentro desse livro aqui, que, por sinal, o livro ficou muito bom. Então, também está na biblioteca disponível, tá? Tecnologia assistiva, metodologias ativas e jogos com estímulos em funções executivas na educação especial, tá? Então, do grupo Geptama, a professora Janiele é organizadora, eu sou autor de um capítulo, e ele está disponível na nossa biblioteca, tá? Então, quem quiser, tiver interesse também em pegar o livro lá, fique à vontade, tá? A Janiele também é assistente de pesquisa no laboratório Letaia, que é o Laboratório de Estudos em Tecnologia Assistiva, Inclusão e Adaptação, também daqui da Unesp de Presidente Prudente. Ela atua como docente aqui na casa, né, na UNOeste, e é designer educacional aqui no nosso EAD UNOeste, tá? Janiele, muito obrigado pela sua participação aqui conosco hoje. Mas antes de passar a palavra para você, eu quero falar um pouco da nossa missão e dos nossos valores aqui na UNOeste, né? Então, eu sempre gosto de repetir, né? Porque eu acho que é um momento que nós, professores, né, também podemos refletir sobre aquilo que a instituição espera, né, desenvolver enquanto missão na sociedade e a gente relacionar a nossa atuação acadêmica de acordo com essa missão, que, por sinal, eu sempre falo, é muito bela, né? Então, está enunciado lá na nossa missão da UNOeste, que é desenvolver a educação num ambiente inovador e crítico-reflexivo, pelo exercício das atividades de ensino, pesquisa e extensão nas diversas áreas do conhecimento científico, humanístico e tecnológico, contribuindo para a formação de profissionais cidadãos comprometidos com a responsabilidade social e ambiental. Então, essa aí é a nossa missão, está lá no site da UNOeste, a gente tem boletins informativos também que sempre tratam ali da nossa missão, tá? Então, sempre importante que nós, professores, possamos também, né, conhecer a missão e ir nos apropriando dela cada vez. Eu acho que esse processo de apropriação é um processo contínuo, né? Quanto mais a gente reflete sobre ela, quanto mais a gente a vê, quanto mais a gente vê os webinários que se fazem em relação a ela, a gente se apropria cada vez mais dessa missão, tá? E para não me alongar muito, né, nós temos diversos valores que são descritos lá também enquanto valores da UNOeste. Eu vou falar de dois hoje, que eu acho que tem muito a ver com a fala da professora Janiele, que eu acho que dialoga bastante com a fala da Janiele, que são, né, o primeiro é atuar na promoção dos direitos humanos, né, então acredito que a fala da professora Janiele vai dialogar bastante com esse valor da nossa instituição, e educar para a tolerância, né, então tem diversos valores lá, né, no nosso site, vocês podem verificar lá depois. Eu separei esses dois que eu acredito que vá ali dialogar com a fala da professora Janiele, tá? Vocês podem ler os demais valores no site da UNOeste. Antes de passar a palavra à professora Janiele, eu quero só falar para vocês que vocês podem ficar à vontade para fazer perguntas aqui no chat, tá? A gente vinha fazendo no YouTube, então agora a gente está aqui no Google Meet. Depois do Google Meet, isso vai ser colocado lá no nosso canal no YouTube. Essa vai ser a nova dinâmica, tá? Então, vocês podem ir fazendo pergunta, a professora Janiele vai escolher se responde no momento que a pergunta foi feita, ou se deixa para responder depois. Eu peço só para que vocês não abram o microfone durante a apresentação da Janiele, tá? Senão acho que vai atrapalhar um pouco a dinâmica. Então, se quiser fazer uma pergunta verbalmente, né, deixe para fazer ao final do webinar, que eu acho que a dinâmica vai funcionar de uma maneira melhor, tá? Então, já no finalzinho do evento também eu deixo
o link para a lista de presença, tá? Bom, acho que isso, já falei demais já. Janelle, agradeço a sua presença, agradeço a presença de todos aqui e passo a palavra para ti. Obrigada, Diego, obrigada pelo convite, boa tarde para todo mundo. Estou muito feliz em estar aqui com vocês hoje, falando sobre tecnologia assistiva, que é uma área muito importante que eu utilizo, né, na minha pesquisa do doutorado. Estou ainda, né, em todo o processo de estudos da minha pesquisa, mas ela vai ser configurada sobre a tecnologia no ensino superior. Então, vai ser muito bacana eu apresentar aqui para vocês sobre tudo que eu venho estudando até agora, tá? Bom, deixa eu compartilhar minha tela. Bem, então, quando nós falamos, né, na tecnologia, em tecnologia no ensino superior, deixa eu só colocar minha tela aqui do lado, que aí eu consigo ver o chat de vocês. Pronto. Eu trago essa temática para falar da tecnologia assistiva no ensino superior e trazer as possibilidades para a inclusão e para a acessibilidade acadêmica. É um tema que nos gera muitas dúvidas, os professores ficam com muita dificuldade em pensar em uma estratégia, uma proposta pedagógica para elaborar ou para criar alguma coisa para oportunizar as mesmas, equiparar as oportunidades dentro da sala de aula. Né? O professor muitas vezes tem essa dúvida: como eu posso elaborar um recurso ou propor alguma coisa para que aquele meu aluno que tem uma deficiência, tem um transtorno ou uma síndrome, possa compreender todo o conteúdo, assim como os demais na sala de aula. E essa é uma questão que me gerou muita angústia durante o meu processo acadêmico. Eu também tive muitas angústias assim, como eu venho trabalhando com a educação especial inclusiva desde há algum tempo, eu fiquei pensando nessa questão: por que não trabalhar a tecnologia assistiva no ensino superior, levando, né, propondo aos professores uma proposta de protocolo metodológico, por exemplo, para auxiliá-los e servir como um apoio para dentro da sala de aula, para utilizar no momento das aulas. Então, essa é a minha tese, né, o direcionamento da minha tese. Bem, e o que é a tecnologia assistiva, quando nós falamos de TA? O Comitê de Ajudas Técnicas desenvolveu, né, toda essa questão da conceituação da tecnologia assistiva, e ela vem como uma área do conhecimento de maneira interdisciplinar. Então, a TA, nós podemos chamar de tecnologia assistiva, ela vai englobar produto, recurso, metodologia, estratégia, prática, serviços, que tem o objetivo de promover a funcionalidade e a participação daquela pessoa que tem alguma deficiência ou que seja incapaz de fazer, de elaborar alguma atividade, ou ainda que tenha mobilidade reduzida. Para quê? Com qual objetivo? O objetivo de dar autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social dessa pessoa. Então, a tecnologia assistiva, ela tem o objetivo de promover essa funcionalidade para a pessoa que tem alguma deficiência ou que tem algum impedimento. E qual que é o objetivo da TA, então, enquanto área do conhecimento? É maximizar as potencialidades de cada indivíduo para promover, nesse caso, como estamos tratando do contexto educacional, a inclusão educacional. E essas tecnologias, elas são definidas, né, a professora Rita Bersch coloca que ela é uma dos grandes nomes no trabalho da tecnologia assistiva. E ela destaca que essas tecnologias são definidas como qualquer item, equipamento ou sistema que vá fazer aí uma melhora na funcionalidade, na capacidade daquela pessoa que tem a deficiência e que vai fazer com que essa pessoa supere aquela barreira física, ou uma barreira sensorial, ou uma barreira cognitiva que ela tenha. Tá? E qual que é a importância da TA dentro do nosso contexto? A TA vai muito além de uma simples adaptação. Muitas vezes as pessoas pensam que a tecnologia assistiva é só a adaptação de um ambiente físico, arquitetônico, mas não, ela vai muito além disso.
Nos meus estudos, né, enquanto pesquisadora e atuante no grupo de pesquisas do GEPITAMA, que é o grupo onde eu atuo lá da Unesp, nós aprendemos que a tecnologia assistiva ela é falada dessa forma, no singular, como tecnologia assistiva. Mas nós encontramos em muitos artigos, na literatura, no plural, tecnologias assistivas. Mas como é uma área do conhecimento, eu sempre utilizo o singular como tecnologia assistiva, me referindo a todos os equipamentos, a todos os procedimentos, metodologias, estratégias que nós podemos inserir e integrar dentro dela. Então, elas representam uma mudança paradigmática, né? O professor Galvão Filho também, que trabalha nessa área, ele destaca que a questão da TA é permitir que a gente faça, né, e realize alguma atividade, alguma proposta de acordo com a necessidade de cada estudante. Então, a tecnologia assistiva, ela é personalizada. Ela precisa respeitar as particularidades do indivíduo para que eu consiga promover a inclusão, para que eu consiga promover a equidade educacional que nós estamos procurando dentro da sala de aula. Então, uma TA, quando a gente já fala, pensa nessa questão, que ela precisa ser individual, precisa ser personalizada, nós vamos verificar que algo padronizado talvez não sirva para todo mundo. Então, uma proposta que eu elaboro pensando para todos será diferente na perspectiva da tecnologia assistiva. Um comparativo que a gente pode fazer é fazer a relação do desenho universal da aprendizagem com a tecnologia assistiva, por exemplo. O desenho universal da aprendizagem é para todos, é pensado de uma maneira geral, que não tenha adaptações, que ele seja íntegro para todo mundo. Já a tecnologia assistiva vai permitir que essa adaptação seja realizada para que aquela pessoa que tem aquele impedimento consiga realizar a atividade, a proposta, sem a dependência de outra pessoa, que ela tenha autonomia para realizar qualquer ação. Quando a gente fala em recursos de tecnologia assistiva, né, o que seriam esses recursos? A gente destaca que ele pode variar de uma simples bengala, né, que uma pessoa que seja deficiente visual ou que tenha alguma mobilidade reduzida, utilize uma bengala para se locomover, então a TA pode ser desde uma simples bengala que eu utilizo para me locomover até um super, ultra, mega sistema computadorizado que foi elaborado especificamente para atender a necessidade ou a deficiência de um indivíduo. Mas, algo que precisa ficar muito claro, que se essa bengala for utilizada por uma pessoa que não tenha nenhuma deficiência, nenhum impedimento motor, cognitivo, físico, ela não será um recurso de tecnologia assistiva. Ela será apenas um material, um recurso, um objeto. Mas no momento em que ela está servindo de apoio, de base para a pessoa que tem a deficiência, ela se torna um recurso de tecnologia assistiva. Tá? Então, a gente inclui dentro dos recursos brinquedos, roupas adaptadas, computadores, softwares, hardwares especiais, que vão contemplar todas aquelas questões de acessibilidade, contraste, leitura, né, para os deficientes visuais, a questão da adequação da pessoa, da postura, recursos de mobilidade, enfim, vários recursos que eu vou mostrar para vocês aqui um pouco mais, né, detalhado cada um, porque a tecnologia assistiva é tão grande, é um universo tão grande que precisou ser organizado em categorias. Quanto aos serviços, quando nós falamos assim, esse é um serviço de tecnologia assistiva. O que são esses serviços? São todos os serviços prestados por profissionais da área da educação especial inclusiva ou da área da área específica de cada um, obviamente, mas que vai atender uma pessoa que tem alguma deficiência, algum impedimento. Então, o terapeuta ocupacional, quando ele está fazendo o atendimento de uma criança, de um adulto que tem uma síndrome, um transtorno, uma deficiência, ele se torna um serviço de tecnologia assistiva.
O arquiteto, no momento que ele está projetando, fazendo toda a projeção de um ambiente para que tenha rampas de acesso, que faça toda a estrutura pensando na acessibilidade arquitetônica, ele está sendo um profissional do serviço da tecnologia assistiva, o fono, o próprio professor do atendimento educacional especializado, que vai atender o aluno público-alvo da educação especial, né? As pessoas com deficiência, deficiência intelectual, visual, auditiva, ou pessoas com superdotação, altas habilidades, e o transtorno do espectro autista, que entra dentro do público-alvo da educação especial. Então, esse profissional, no momento que ele está fazendo esse atendimento, esse trabalho, ele se torna um serviço da tecnologia assistiva. Então, são todas as pessoas que estão trabalhando em prol daquela pessoa, né? Para desenvolver alguma habilidade, para trabalhar alguma habilidade da pessoa que tem algum impedimento ou uma deficiência. Por exemplo, na nossa universidade, nós temos um núcleo, né, de acessibilidade, e os profissionais que estão ali dentro do núcleo trabalhando como apoio, o professor que vai fazer um atendimento educacional especializado com um aluno que está, né, no nosso curso, ele se torna um serviço da tecnologia assistiva quando nós estamos trabalhando nesse contexto. Então, como eu disse, a TA é muito grande. Então, ela foi dividida em categorias, organizadas em categorias, para a gente conseguir compreender cada item. Então, nós temos auxílio para a vida diária, a comunicação aumentativa ou suplementar e alternativa, recursos de acessibilidade ao computador, os projetos arquitetônicos para acessibilidade, as órteses e as próteses, a adequação postural, auxílios de mobilidade, recurso auditivo, recurso sonoro e tátil e adaptação em veículos. E aí eu trouxe algumas imagens para mostrar para vocês, para ilustrar, para ficar mais didático, cada item das categorias da TA. Então, quando nós falamos de auxílio para a vida diária, nós pensamos naqueles materiais, aqueles objetos e utensílios que nós utilizamos para as nossas tarefas rotineiras. Então, um garfo, uma colher, a escova de dente, a escova de cabelo, passar um batom, pegar num lápis. Então, são todos os materiais que nós utilizamos para fazer esse tipo de atividades básicas, né, da nossa vida diária. E um recurso como esse, por exemplo, que está aqui, deixa eu só vir aqui na tela para fazer o risquinho. Um recurso como esse daqui, em que nós temos a adaptação, uma adaptação bem simples, né? Ali são materiais em EVA, se não me engano, que foram colocados em volta do garfo, da faca, da escova, e colocado uma alça para que a pessoa coloque a mão e consiga locomover, fazer, né, todo o procedimento de escovar o dente, de comer, utilizando um recurso como esse. Aqui nós temos como se fosse um velcro, uma luva, né, que é adaptado para que a mulher coloque o batom e possa passar o batom em seu lábio sem a ajuda de ninguém. Nós temos uma aqui, por exemplo, que é para auxílio de uma pintura, poderia ser para pegar no lápis, então talvez a pessoa tenha, não tenha, né, tenha algum impedimento na coordenação motora, e aí ela precisa de um material, de um instrumento que ajude a fixar o pincel, que ajude a segurar com mais precisão, para conseguir fazer toda a pintura. Nesse daqui tem alguns, esse daqui, por exemplo, é comprado, ficou pequenininho, mas eu acho que dá para vocês verem, que ele é feito com, parece caninhos de plástico, né, Diego? Acho que é como se fosse isso, né, aqueles canudinhos, né, como se fosse um canudinho de plástico, e outros que podem ser feitos com outros materiais. Esse daqui é uma bolinha, que pode ser aquelas bolinhas que a gente compra para fazer massagem, né, ou se é a bolinha do cachorro, mas dá para adaptar e colocar na ponta de um lápis para facilitar a apreensão, o movimento da pessoa, da criança, do indivíduo, né, do adolescente, do adulto, em realizar a escrita manual. Então, vejam, recursos super simples, que parecem que não têm tanta importância, mas são muito importantes e auxiliam as pessoas em atividades diárias.
Bom, depois nós temos a outra categoria, que é a comunicação aumentativa e alternativa. Então, podem ser recursos eletrônicos ou não, que permitam a comunicação expressiva e receptiva das pessoas sem fala ou que tenham alguma limitação. Então, muitas vezes são utilizadas as pranchas de comunicação, vocalizadores, como essa segunda imagem é um vocalizador. Então, a criança ou adolescente, o adulto, aperta a tecla e sai o som, né, daquela imagem, daquela figura. Ou as pranchas de comunicação, em que nós temos figuras com as frases para que a pessoa se comunique. Então, geralmente, as pranchas de comunicação são utilizadas com crianças e adolescentes que esteja dentro do transtorno do espectro autista. Muitas vezes essas pessoas não têm a comunicação verbal e elas precisam utilizar as pranchas de comunicação para se comunicar. Sobre isso, eu queria só compartilhar rapidamente um artigo com vocês, que eu abrir aqui um artigo e até um próprio site que é da PEX, que é uma proposta de prancha comunicativa. Deixa eu colocar aqui. Ó, essa daqui, esse na verdade é o sistema PEX, né? Posso passar o site depois para o Diego, a gente pode disponibilizar para vocês, ou vocês já pegam aqui, né? O PECS é um sistema único de comunicação alternativa, ele foi desenvolvido nos Estados Unidos em 85, e muitos alunos, né, utilizam em todo o mundo, muitos professores utilizam em todo o mundo com seus alunos esse sistema. Então, é um sistema muito bacana, mas possui 6 fases, ele tem etapas a ser né, seguidas para que a pessoa chegue ao final e consiga executar textos, montar textos, frases completas. Então, a primeira fase, eles aprendem a trocar uma figura por item ou atividade que realmente deseja, então eles estão começando a ter um envolvimento com a prancha de comunicação. Na segunda fase se chama distância e persistência, ainda usando uma única figura, os indivíduos aprendem a generalizar essa nova habilidade, usando em lugares diferentes, com pessoas diferentes, e também são ensinados a serem comunicadores mais persistentes. Na terceira, tem a discriminação de figuras. Então, eles aprendem a escolher entre 2 ou mais para pedir suas coisas favoritas. Então, são colocadas em uma pasta de comunicação chamada PEX, uma pasta com anéis com fitas, como se fosse fichário, sabe? Um fichário que a gente tinha lá no ensino médio. Então, essa pasta com fitas autoadesivas, às vezes são com velcro, tá? Para colar e retirar as figuras, as peças, né? A gente pode chamar de pecinhas. Para serem armazenadas e removidas para comunicação. Na fase 4, a gente tem a estrutura da sentença. Então, aqui eles aprendem a construir sentenças simples em tira de sentença destacável, usando uma figura como eu quero, seguida por uma figura do item que está sendo solicitado. Então, eu quero um bolo, eu quero ir ao banheiro, eu quero água, e ele vai montando essas frases com as imagens. E depois tem a fase 5, que é a solicitação responsiva. Aqui eles aprendem a usar a Apex para responder perguntas. Então, o que você quer? E aí ele responde. E na fase 6, eles começam com comentários. Então, aqui eles são ensinados a comentar em respostas às perguntas como o que você vê, o que você ouve, o que é isso. Eles aprendem a compor frases começando por aí, dentre outras, né? Até eles começarem a colocar frases completas e começar a escrever textos completos. Esse daqui também é só para vocês verem a ilustração, tá? De um modelo de prancha de um álbum de comunicação, de uma comunicação da pasta PEX, mas aqui já estava na fase 5. Então, a pasta tem essa estrutura. Então, eu posso comprar aquela pasta que a gente guarda documento, né? Coloco uma fita, uma faixa com EVA, colo um velcro e vou deixando destacado ali todas as figuras, todas as frases que eu tenho. E essa pessoa vai fazer a utilização dessas figuras e imagens
para se comunicar. Então, ela anda com essa pasta, tá? Ela vai para todos os lugares com essa pasta, ela vai para a escola, ela vai para casa. A pasta é o bolso, né? A bolsa dele, assim, ele vai sempre andar com essa pasta para fazer toda a sua comunicação, tá? Ô, Jane, é interessante falar, né, que assim, no ensino superior, pelo menos lá no Oeste, eu ainda não vi nenhum caso desse, mas no ensino básico eu já vi alguns já de crianças até adolescentes que andam com essa pasta. Então, assim, a gente não está imune de amanhã ou depois aparecer É, alguém que utiliza esse tipo de recurso, né? Eu já vi, de novo, eu nunca vi no nosso contexto, né? Mas já vi em contextos ali até de adolescente, já vi já. eu pensei nisso, eu fiquei pensando nisso. Quando eu comecei a fazer a pesquisa, né, o referencial bibliográfico, a gente encontra poucas coisas, viu, gente? São poucos exemplos, né? Eu até fiquei pensando, falei, nossa, mas eu queria levar tanta coisa palpável, assim, né, para eles verem como as outras universidades, os outros professores fazem, mas são poucos exemplos que a gente tem. Talvez porque essas pessoas não conseguiram ainda chegar no ensino Sim, superior, porque eles encontram ali um entrave para entrar no ensino superior. Muitas vezes, por exemplo, ele desiste da entrada da faculdade porque ele fica com receio de não conseguir fazer a comunicação com os professores e com os colegas. Então ele fala, ou os pais, o próprio adolescente ou os pais pensam, acho melhor você não ir, né? Acredito eu que tenha muitas pessoas pensando assim, né? Mas a gente está percebendo que a gente está mudando esse paradigma, né? Nós estamos cada vez mais com estudantes com diferentes especificidades no nosso contexto do ensino superior, então eu acho super válido nós conhecermos esse tipo de material que é utilizado na educação básica, como o Diego falou, porque, como você bem disse, Diego, pode ser que uma hora ou outra a gente encontre um aluno com uma prancha dessa e vai pensar assim, nossa, ele está fazendo coleção de figurinhas, será? Né? Será que ele está brincando com álbum de figurinha na sala? Mas é o material que ele utiliza para se comunicar com o professor e com os colegas. E a Eliane trouxe algo aqui muito interessante, né? Que eu não tinha pensado nisso também. Ela falou assim, ó, a Eliane Gaba, que é professora, coordenadora do curso de odontologia, né? Formamos dentistas que atenderão pacientes que usam as pastas, né? Então, também tem isso. Às vezes a gente não vai, pode ser que não chegue em nós, né, com tanta frequência, mas a gente vai formar profissionais que eventualmente vão, né, mais lá na ponta e vai encontrar esse tipo de situação, né? Sim, olha lá, ela colocou, né, que tem pacientes especiais, temos pacientes assim. E também, além das pastas, nós também temos alguns recursos, alguns aplicativos, né, que fazem também toda essa comunicação. Então, é muito mais fácil, às vezes, utilizar o celular, o aplicativo. Mas nós temos um problema muito grande com relação aos aplicativos. O que acontece? Muitas vezes eles são iniciados em alguma pesquisa de mestrado, doutorado e descontinuados. Então, o que acontece? Assim como os portais de tecnologia assistiva, né, os que eu procurei, busquei mesmo, nós percebemos que existe uma iniciativa para começar um recurso de tecnologia assistiva para auxiliar o estudante, por exemplo, a ter uma comunicação, utilizando a comunicação alternativa, mas quando acaba a pós-graduação, para-se a pesquisa, porque não tem financiamento, né? Então fica descontinuado e aquilo fica parado, aí fica desatualizado, não roda mais, não abre. Então nós temos essa dificuldade. Por isso, assim, que as pranchas impressas não terão esse problema, né? Bem, deixa eu voltar aqui. Depois das pranchas da comunicação alternativa, nós temos os recursos de acessibilidade ao computador. Então, são todos os equipamentos que nós utilizamos para fazer essa acessibilidade com relação a um sintetizador de voz, então o DOSVox, o JAWS, o NVDA, que vai permitir que a pessoa com deficiência visual faça a leitura dos materiais pelo leitor de tela, auxílio alternativo, né, como ponteira de cabeça, teclado modificado ou acionadores, softwares especiais que vai fazer o reconhecimento de voz. Então, por exemplo, esses materiais que vocês estão vendo aí, também, assim, nós temos
poucas imagens, um arsenal assim muito pequeno de imagens e figuras com boa qualidade, né? Não ficou muito boa a qualidade aqui, mas eu acho que dá para ver. Então, aqui nós temos a acessibilidade ao computador, uma pessoa está usando, nesse caso se chama uma órtese, né? Porque ela vai auxiliar a funcionalidade do dedo para a pessoa digitar. E, além disso, nós utilizamos uma colmeia, que é esse plástico que está em cima do teclado, para permitir que a pessoa não esbarre e escorregue em outra tecla. Então, ela tem buraquinhos específicos que me permite que eu tecle só aquela letra e não esbarre a mão em outra tecla. Ou também, como eu coloquei aqui, né, tem um estabilizador de punho, então a gente pode utilizar um material que vai estabilizar o punho do aluno para colocar, né, para não deslizar e não ter assim um movimento involuntário, dependendo da deficiência que ele tenha. Bom, a outra categoria é relacionada ao sistema de controle de ambiente. Então, nós temos hoje, né, hoje está muito assim, muito fácil essa questão da Alexa, por exemplo, das casas inteligentes, em que nós colocamos a Alexa e pedimos para ela fazer tudo, né? Aqui em casa mesmo eu falo, Alexa, boa noite, ela desliga tudo para mim. Eu não preciso sair apertando todos os controles. Quando esse procedimento é utilizado em uma casa que tenha uma pessoa com deficiência, ele se torna um recurso de tecnologia assistiva dentro daquela casa, dentro daquele contexto. Então, são todos os sistemas eletrônicos que vão permitir que essa pessoa consiga realizar todas as atividades dentro da casa dela sem precisar pedir a ajuda para alguém, né? Então, ela vai acionar ali um botão, as cortinas vão se fechar, a porta vai abrir, a TV vai ligar, enfim, que a gente já está mais acostumado com as casas inteligentes, né? E isso é muito bom, facilita muito a nossa vida, né? Principalmente das pessoas que têm algum impedimento de locomoção. Depois, nós temos a categoria projetos arquitetônicos para acessibilidade. Então, aqui entram todas as adaptações estruturais, as reformas que são realizadas em casas, em trabalhos, através de rampa, elevador, adaptação de banheiro, todas as adaptações que vão reduzir as barreiras físicas e facilitar a locomoção dessas pessoas que tenham alguma deficiência. Então, por exemplo, eu achei muito legal isso daqui, né? Eu nunca vi nenhum parque assim, tá? Na verdade, eu nem sei de onde é essa imagem. Depois eu vou precisar buscar isso. Mas é um parque projetado para que uma pessoa que esteja na cadeira de rodas possa também brincar de balanço. Né? Então, a gente fica pensando, né? Nós falamos tanto em inclusão, equiparar as oportunidades, mas como deixar uma criança também brincar em um parque como as outras crianças? Ela também tem vontade de se balançar, né? E esse projeto foi muito legal porque ele fez projetou de forma com que a cadeira entrasse aí e ela pudesse também sentir a mesma sensação que as demais crianças. Aqui nós temos o corrimão, né, para facilitar a locomoção das pessoas, o piso tátil, que tem todo um diferencial, super importante ter o piso tátil em todos os locais, né? Esse piso, ele não é só feito, ele não é só inserido nos corredores, né? Mas ele precisa dar acesso à entrada das salas, né? Isso é muito importante e eu percebi isso na nossa instituição, que nós estamos cada vez mais colocando os pisos táteis na inserção das salas de aula, né? Às vezes eu passo no corredor ali, vejo o pessoal da manutenção colocando a entrada para a sala de aula, às vezes eles começam a descolar um pouquinho na ponta, o pessoal já vai lá, já troca rapidamente, porque não pode sair, né? Não pode ter nenhum impedimento para a pessoa que venha uma bengala, por exemplo, ou esbarrar a bengala, esbarrar, ou ela tropeçar. Então, tem que ser uma coisa muito bem inserida. A questão do braille, né, das plaquinhas de localização, então todas as salas, todos os lugares precisam dessa identificação, tanto para a pessoa que é vidente, como nós temos,
mas também para a pessoa que tem uma deficiência visual ou baixa visão, né, como o Braille, como a gente tem aqui. A próxima categoria que eu trouxe são as órteses e as próteses, então, elas se referem à troca ou ajuste de partes do corpo faltantes ou de um funcionamento comprometido por membros artificiais ou recursos ortopédicos. Então, prótese é tudo aquilo que substitui. Opa, prótese é tudo aquilo que vai substituir o membro que eu não tenho, então, se eu não tenho a minha perna, eu tenho uma prótese. E a órtese é o que vai me permitir a funcionalidade do membro. Eu tenho membro, mas eu não tenho função nesse braço, eu não consigo movimentar, eu não tenho movimento. Mas eu preciso de um aparelho, de um instrumento que vai me possibilitar essa articulação. Então, eu tenho uma órtese. O pessoal da área da saúde, isso é muito, muito falado, né? Não precisa nem falar muito para o pessoal da área da saúde, não precisa nem trazer muito essa questão da definição, porque trabalha bastante, né, Diego? Até tirei um print para mandar para a Aline. É? Legal. Aqui só a explicação, já falei. A próxima categoria, com relação à adequação postural, então, são adaptações feitas em cadeira de rodas ou na própria carteira do aluno, para que ele tenha conforto para sentar, né? Muitas vezes a gente tem que colocar quando a criança senta, e se ela tem, por exemplo, uma paralisia cerebral e teve um impedimento motor, ela vai utilizar a cadeira de rodas, e muitas vezes eu vou fazer aqui né, uma demonstração, mas é só para vocês entenderem, tá? Muitas vezes vocês não já viram, às vezes, uma criança sentada na cadeira de rodas e ela está toda desconfortável, né? Ela não está totalmente ereta, bem posturada. Então, muitas vezes, para realizar qualquer atividade ou para que ela tenha mesmo uma adequação postural correta, a gente precisa colocar algumas almofadas no bumbum, nas costas, colocar colete ou passar, né, como chama? Como se fosse um coletinho mesmo, né, a cadeirinha, colocar aqui e pressionar e pregar para que a criança não caia para frente, né, ou para o lado. Então, tudo isso se refere à adequação da postura, que eu também posso fazer, por exemplo, em uma carteira na sala de aula. Então, nós temos carteiras específicas dentro da universidade para que a cadeira de rodas entre ali embaixo. Mas será que ela é universal? Será que todas as pessoas que vão chegar com uma cadeira de rodas, elas vão conseguir entrar dentro daquela carteira? Né? Muitas vezes eu me pego pensando nisso. Quando a gente tem assim um aluno que vai fazer uma prova, por exemplo, e aí eu penso, será que aquela carteira vai dar certo? Será que ele vai conseguir? Graças a Deus, até agora deu tudo certo, né? Mas a gente precisa se atentar a isso e verificar que muitas vezes a gente precisa fazer uma adaptação depois que a pessoa utiliza, porque nós não vamos ter 300 modelos de carteiras, né? Vai ter que ter uma padronização, obviamente, mas assim como nós temos cadeiras de rodas de tamanhos diferentes por conta do tamanho da pessoa, da altura, do peso, nós também temos muitas vezes que fazer essa adaptação do material. Olha lá, a Adriana precisa às vezes adaptar a mesa, né, Adriana? Às vezes precisa mesmo fazer essa adaptação. Você quer E falar? esse tipo de coisa, né, Jane, que são adaptações mais em relação a deficiências físicas que as pessoas podem ter, cabe muito a nós ali, professores mesmo, ter esse olhar, porque o gestor não está lá na sala de aula, né? Então a gente que tem que ter esse olhar para passar, olha, estamos precisando disso, né? Então, algum exemplo, aí não é nem um caso de tecnologia assistiva, né? Mas um exemplo mais simples ainda, né? Às vezes eu vejo o aluno canhoto fazendo a prova em carteira de não canhoto. Aí eu vou lá e pergunto, ó, cara, quer que eu providencio uma carteira de canhoto para você? Eu consigo, né? Ah, não, professor, tá tranquilo. Ah, professor, se tiver, eu quero, né? Então, que às vezes ele viu que não tinha e foi na primeira que ele Acontece muito, sentou. né? Foi Acontece na primeira que ele bastante. sentou. Estou pegando um exemplo super simples, né? Então é a gente mesmo que tem que ter esse olhar ali, né, para conseguir passar essas demandas para frente, né? Sim, exatamente.
Depois, a próxima categoria é referente aos auxílios de mobilidade. Então, cadeiras de rodas manuais e motorizadas, bases móveis, scooters, né? A gente vê bastante no supermercado, por exemplo. O supermercado sempre tem uma scooterzinha ali parada ao lado da cadeira de rodas para que possa ser utilizado por uma pessoa que tem um impedimento de mobilidade e que queira fazer o uso desse auxílio, tá? Depois, nós temos os auxílios para cego ou com visão subnormal, ou a gente pode até falar a deficiência visual, que está o cego e o baixa visão, que são os auxílios para grupos específicos. Então, a gente tem lentes de aumento, a questão do braille, como uma impressora braille, a máquina de escrever braille, equipamentos de sintetizador de voz, lentes que vão fazer a ampliação da leitura na hora que ele vai. A Adriana, achei que ela falou que estava passando para mim, vai passar um e-mail para a Adriana, Regina. Que vão fazer ali a leitura do material. O próprio Soroban, né, que é esse ábaco japonês, não sei se todos conhecem, se lembram, se alguém já usou o ábaco quando fazia matemática lá no ensino, na educação básica, no ensino fundamental, usava o ábaco. Mas o ábaco foi adaptado para pessoas com deficiências, principalmente a deficiência visual. Então, esse é o Soroban, ele foi colocado uma parte atrás dele para que as contas, que são essas bolinhas aqui, não se desprendessem facilmente como no ábaco normal, em que as bolinhas se movimentam muito rápido, muito fácil. Então, imaginem, eu sou uma pessoa com deficiência visual e eu estou fazendo ali o meu cálculo de adição, somando as minhas parcelas, e quando eu coloco a outra cai, e eu já não sei se ela caiu, eu nem percebi, porque eu não estou enxergando, né? Então, essa adaptação fez com que essas bolinhas ficassem mais justas, então ela não cai. E ao lado a gente tem o material Lego Braille Bricks Brasil, né? Nós temos até uma parceria da UnoOeste, da Unesp, do CEPIDES, da Fundação Dorina Novil e do Lego, em que nós alfabetizamos professores do Brasil inteiro para a utilização desse recurso de tecnologia assistiva. Então, é um curso de formação para os professores da educação básica, principalmente para aqueles professores que estão atuando com pessoas com deficiência visual, para que eles aprendam o braille de uma maneira lúdica e inclusiva. Então, é uma pecinha do Lego, é um Lego mesmo, mas com o braille. Então, em cada pecinha do Lego é uma cela braille, e junto com a cela braille tem a letra do alfabeto. Então, a criança com deficiência visual aprende junto com uma criança vidente. O professor consegue fazer uma atividade inclusiva, de verdade inclusiva, né? E eu faço parte desse grupo de professores que faz a formação, eu sou tutora desse curso. E é um recurso muito legal, e nós temos um material desse dentro da nossa brinquedoteca no curso de pedagogia, tá? Bom, depois nós temos os auxílios para surdos, ou com deficiência auditiva, então, equipamentos infravermelho, um telefone que tenha um infravermelho autocar, ou um próprio aparelho auditivo, ele entra como recurso de tecnologia assistiva. As adaptações em veículos, como a gente vê nos ônibus, né, tem a rampa, que deveria sempre funcionar, para que as pessoas pudessem entrar com suas cadeiras de rodas, ou até um próprio carro, que permite aqui a autonomia, a independência total da pessoa que tem a deficiência física, né? Então, ele consegue entrar por trás do carro, ele consegue se posicionar no volante e ir para onde ele quiser. E dentro desse contexto da tecnologia assistiva, nós temos os recursos de baixo custo e de alto custo, porque vocês viram que as categorias são várias. E praticamente tudo que eu mostrei ali, praticamente tudo precisa ser comprado. Mas não dá para a gente comprar tudo, a gente não tem dinheiro para comprar tudo. Nós precisamos elaborar materiais, precisamos produzir recurso pedagógico para que esses alunos participem ativamente do processo educativo. Então, os materiais de baixo custo são aqueles que nós fazemos com material reciclável. Então, aqui é um cotovelo de cano
que vai auxiliar a criança a pegar no lápis, ou ainda outros materiais que foram elaborados com EVA, com caixa de papelão, com tampinha de garrafa PET, com isopor, que vai auxiliar as crianças a realizar suas atividades de maneira autônoma, tá? E, por outro lado, nós temos material de alto custo, né? Esse, por exemplo, é um mouse em que essa bola azul maior, ela permite que a criança, a pessoa, faça esse movimento em cima, ela gira, e aí ela vai levando a setinha do mouse até onde ela quer, e ela aperta uma dessas teclas aí, cada uma tem uma função, para que a página abra, feche, minimize, maximize, etc. Então, esse, por exemplo, é um recurso caro, ele custa em torno de R$ 800, né? Então, é algo que não dá para ser comprado assim com tanta frequência. Bom, e aí pensando nas estratégias e nas práticas, né? O que eu posso trazer aqui para vocês? A primeira coisa é fazer a avaliação das necessidades do meu estudante. Então, primeiro eu preciso identificar qual que é a barreira desse meu estudante. Quais são as dificuldades que ele tem, como o Diego falou. Nós somos o professor dentro da sala de aula, a gente que está vendo o aluno ali. Então, nós precisamos fazer essa identificação, apesar de nós já termos dentro do nosso sistema uma notificação, né, uma comunicação do NAI, trazendo todas as questões referentes às especificidades de cada aluno que nós temos lá na sala de aula. Então, nós somos cientes daquele aluno, que nós temos um aluno que tem uma característica, uma necessidade específica, mas, além disso, aquilo lá não é único, não vai ser só aquilo. Nós não vamos nos basear apenas naquele documento, mas nós precisamos, durante todo o processo educativo, do nosso dia a dia com o aluno, identificar as barreiras que ele tem, né? Então, a gente avalia o perfil desse estudante, então, considerando as necessidades que ele tem, considerando também as potencialidades, tá? Não só as dificuldades, eu coloquei aqui as dificuldades de aprendizagem, mas também as preferências de aprendizagem que ele tenha, as potencialidades que ele tem, né? Ah, tudo bem, Vinícius. Depois a gente tem, obrigada, a questão da seleção e implementação dos recursos de tecnologia assistiva. Então, como que a gente pode selecionar e como que nós podemos implementar esse recurso dentro da nossa sala de aula? Primeiro, a gente precisa pensar em materiais acessíveis. Então, nós precisamos utilizar materiais em formato acessível. Se eu tenho um estudante na minha sala de aula que ele tem baixa visão, que ele é deficiente visual, eu preciso usar um braille, eu preciso me atentar a fazer um audiolivro, um audiobook, eu tenho que trazer documentos formatados em PDF, é muito mais fácil já deixar salvo em PDF, porque eu consigo fazer a leitura no leitor de tela com mais facilidade, e assim eu vou garantindo que essa pessoa tenha acesso de fato ao conteúdo. Porque o que nós queremos que os nossos alunos tenham da nossa universidade? A permanência, né? Nós não queremos só que eles acessem a universidade, mas que eles permaneçam. Então, a gente precisa fazer isso para que eles continuem com a gente. E se sinta pertencentes, né? Precisamos usar ferramentas digitais como os leitores de tela, reconhecimento de voz, tradutores de libras, enfim, né, das acessibilidades digitais. Nós temos, por exemplo, dentro do nosso ambiente virtual de aprendizagem, toda essa questão da acessibilidade, quando a gente pensa no contraste, então, se a pessoa tem algum problema de baixa visão ou visão subnormal, ela vai colocar ali o contraste que melhor fica, né, para ela. Ela pode utilizar o próprio tradutor de Libras, se ela tem uma deficiência auditiva, e se muitas vezes, né, talvez ela não seja alfabetizada na língua portuguesa e ela só entenda a Libras, ela precisa da Libras, do sinal, do intérprete, para ela conseguir compreender o conteúdo. E o nosso, né, o nosso próprio sistema, o Aprender UnoOeste, o próprio site da UnoOeste, eu já fiz testes, eu tenho o NVDA no meu computador e todas as vezes que eu coloco lá, ele faz toda a leitura de todas as páginas, então tá tudo acessível, né?
E os recursos, né, os ambientes adaptados que nós já temos na nossa universidade, as rampas, os elevadores, os espaços físicos, as plaquinhas que vão fazer a localização, o piso tátil que vai garantir a acessibilidade dessas pessoas. E os recursos de comunicação, como eu mostrei para vocês, a comunicação alternativa é uma possibilidade, né, para a utilização desses recursos, ou ainda softwares. Mas a gente também precisa pensar em sempre criar ambientes de aprendizagem inclusivos. Então, nós precisamos promover, assim como o Diego comentou, na missão, né, na missão, na visão da instituição, nós precisamos promover a diversidade, nós precisamos sempre promover uma cultura que vai valorizar a diferença e permitir que esses alunos se sintam bem e valorizados dentro do nosso contexto. E precisamos também oferecer um apoio individualizado, né? Por mais que nós tenhamos não sei quantos alunos dentro da sala de aula, aquele estudante que tem uma especificidade, uma característica específica, ele vai precisar de um apoio individualizado. Então, ele precisa, muitas vezes, conversar com você depois, ele precisa sentar com você, ele precisa trocar mensagens ou figurinhas com o professor, ou até fazer uma mentoria com um colega. Tem muitos cursos que têm monitoria, essas monitorias auxiliam muito os alunos que têm algum tipo de deficiência ou de dificuldade, transtorno de aprendizagem. E isso garante muito o sucesso dele dentro, né, do processo educativo. Bom, eu ia comentar uma questão, eu me lembrei, falando aqui quando a gente presta atenção no nosso aluno e tudo mais, né? Nós tínhamos um aluno na pedagogia que ele era albino, então ele tinha deficiência visual, ele era baixa visão. E no primeiro dia que eu fui, né, que eu fui trabalhar com a sala, com a turma, eu vi que ele sentou na primeira carteira, a gente já tinha tido toda essa orientação com a nossa coordenação, tudo mais. Mas aí na hora eu pensei assim, porque até então eu só tinha levado a minha projeção, né, meu slide, e eu não tinha preparado nada específico para ele, assim. E aí eu pensei, nossa, ele tem um comprometimento na visão, então eu preciso me atentar no momento que eu for colocar as imagens. Eu preciso, por mais que ele esteja enxergando, pode ser que ele esteja enxergando bem ou não esteja enxergando muito bem, tem alunos que falam e tem alunos que não falam. Né? Ele vai falar que ele está entendendo ou que ele está vendo, mas às vezes ele não está. Então eu pensei, eu preciso fazer uma audiodescrição das imagens que eu for passando, né? Porque eu quero que ele compreenda tudo o que eu estou falando. E assim eu fui fazendo. E aí teve um dia que, na correria do dia, eu fiz uma atividade para trabalhar na sala e eu esqueci de fazer uma atividade ampliada para ele. Eu imprimi todas no mesmo tamanho. E na hora que eu entreguei para ele pegou assim e ficou, né? Ele levou bem no olho assim e ficou fazendo a atividade. Eu olhei para ele, eu falei, nossa. Na hora que eu olhei, eu falei, meu Deus, eu esqueci da atividade. Na hora eu falei, espera um pouquinho, que a Pro vai arrumar. Eu vou ajustar essa atividade para você. Ele falou, não precisa, eu vou conseguir fazer. Eu falei, não, eu vou ajustar, eu vou ajustar. Eu fiquei muito mal aquele dia, muito mal, porque eu acabei me esquecendo de fazer aquilo. Então, a gente precisa planejar muito bem tudo antes para que essas coisas não aconteçam, né? A gente precisa evitar que isso aconteça na sala de aula. Então, o que a gente precisa para ter uma tecnologia assistiva? Primeiro, esse recurso, essa proposta pedagógica que nós vamos fazer, ela precisa atender à necessidade do meu aluno, ela precisa ser funcional para o meu aluno, ela precisa ser de fácil manutenção e de fácil uso. Eu não posso produzir um material, é que não está aqui. Eu tenho um material bem legal que eu sempre mostro, mas eu deixei na brinquedoteca. Para utilizar com matemática, né? Uma mãozinha feita de papel, de papelão, em que a gente levanta os dedos e tudo mais. Ah, Janiele, mas é uma atividade muito infantil, infantilizada. Vai servir só para uma criança lá da educação básica. Olha, nem sempre é assim, tá? Muitas vezes aquele recurso também serve para ser trabalhado lá no ensino superior, dependendo da dificuldade que o meu aluno tenha, ou da necessidade que ele tenha. Então, precisa ser um material funcional, de fácil acesso, né, de fácil uso, personalizado às necessidades do meu estudante. Então, uma tecnologia assistiva, às vezes, não dá para ser padronizada, para ser utilizada por todos os alunos que tenham a mesma deficiência. Ah, então eu tenho um aluno que tem autismo.
e eu fiz um material para ele. Eu elaborei, né, um PowerPoint todo pensando nele. Isso é uma tecnologia assistiva. Quando a gente faz um PowerPoint todo projetado para atender a necessidade daquele meu aluno, ele entra como um recurso de tecnologia assistiva. Mas, muitas vezes, esse recurso, esse PowerPoint, não vai servir para os outros alunos que você tem em outras turmas que também têm o transtorno do espectro autista, tá? Então, ele é personalizado à necessidade de cada um. Precisa ser durável, porque não dá para toda aula eu fazer um recurso diferente e ter boa aceitação social. Muitas vezes o aluno não quer usar aquele material que você faz. Alguma coisa, às vezes, incomoda nele. Então, pode ser que uma textura incomode, pode ser que uma cor incomode, ou que ele não esteja enxergando por conta da cor, por conta do contraste. Pode ser que o material não seja agradável para ele, então a gente precisa se atentar a tudo isso. Como que a gente vai fazer isso, né? Só no momento da avaliação mesmo. Eu fiz o material, a gente tem até um ciclo que o professor Manzini desenvolveu junto com outra autora, que é um ciclo que a gente segue, um fluxograma, né? Que a gente segue para construir uma TA e validar, para de fato chegar lá no fim e falar se ela realmente é uma tecnologia assistiva ou não. Aqui eu coloquei para vocês alguns softwares, está até na página da revista Porvir, tá? Que mostra alguns softwares que a gente pode baixar, né, nos nossos computadores, ou para utilizar no celular ou no computador, e que faz algumas funcionalidades de tecnologia assistiva. Então, controle de mouse, por meio do movimento da cabeça, controle de mouse por meio do movimento da cabeça também, o head mouse, o DOSVox, que é o sistema de leitura para pessoa com deficiência visual, o HandTalk, que é para Libras, o Be My Eyes, que é um recurso, esse minha aluna falou ontem, ela falou, professora, eu achei um recurso tão legal, porque eu trabalho com a disciplina de educação especial na pedagogia, e ela falou, eu achei um recurso tão legal, eu baixei no meu celular, e a gente faz uma chamada de vídeo, né, assim, a pessoa com deficiência visual baixa esse aplicativo, ela faz uma chamada, e um outro voluntário entra na chamada e ele é os olhos daquela pessoa, e aí ele vai deixando o celular, né, ele mostra o celular onde ele está, no local que ele esteja, e a pessoa vai descrevendo, audiodescrevendo tudo que está ali, tá? Então, chama By Me Eyes. Depois tem o Telepathics, que auxilia pessoas com limitações severas a comunicar-se mesmo apenas piscando os olhos. Bom, aí, acho que eu tenho tempo ainda, Diego, 10 minutinhos? Pode falar. Por precaução, eu deixei eu coloquei agora das 16 às 17h15. Eu me dei mais 15 minutos. Então, assim, pode falar. Eu vou colocar a lista de presença para quem eventualmente precisar sair, tá, Tá, pessoal? Então, eu vou deixar a lista de presença fixada aqui no chat, mas pode falar mais um pouquinho, Janiele. Fica tranquila. Vai lá. tá bom, tá bom. Vocês estão vendo a minha tela? Não estão, né? Deixa eu ver aqui. Tá vendo, Diego, minha tela? Tá, né? Tô vendo. Então, ó, ô, Jane, só rapidinho, ó, eu deixei a lista de presença fixada aí, tá, pessoal, no chat. Então, para aqueles que eventualmente precisarem sair, eu já agradeço, tá? Mas não deixem de responder a lista de presença. Para quem pode continuar, vamos lá, mais um pouquinho da nossa querida Janiele. Tá, é que eu vou falar só um pouquinho aqui e vou trazer 3 estudos de caso pensando no ensino superior, só para a gente fechar. Então, muitas vezes a gente fica pensando como que eu vou deixar o meu material acessível, fazer um recurso de tecnologia assistiva para o meu aluno. Eu posso depois compartilhar também com o Diego, tá? A gente depois, acho que vai ter um local, né, Diego, que a gente pode deixar todas as gravações e todos os Sim, materiais, né? sim, sim, sim. E aqui tem as diretrizes para aplicação da tipografia para usuários com baixa visão em meio digital. Então, às vezes, a gente fica com muitas dúvidas, né? Que tamanho de letra a gente coloca quando vai fazer uma prova, qual o espaçamento que a gente dá, qual que é a fonte. Então, a gente precisa evitar a fonte com muita serifa, né? Aquelas fontes desenhadas, precisa evitar a utilização do itálico. Então, tem vários itens aqui que padronizam essas diretrizes, né? Para a gente fazer essas provas adaptadas, tá bom? Bom, e aí, antes de encerrar, só para ir mais para o foco do que a gente está falando,
Deixa eu abrir aqui. Eu peguei 3 estudos de caso, tá? Porque, assim, como eu falei para vocês, é difícil eu chegar aqui e falar assim, olha, o que o professor pode fazer? Ah, você poderia elaborar um software para trabalhar com o seu aluno, assim, assado. Você poderia elaborar um material pedagógico. Não dá para a gente dar essa sugestão, porque vai depender da característica do aluno, do que ele precisa, do que ele necessita. Então, a gente vai ter que pensar, elaborar, testar com ele, ver se vai dar certo, tá? Então, eu coloquei aqui. Ô, Jane, só pegando o seu gancho, eu ia falar depois, mas acho que você deu um gancho perfeito, tá? A gente ouve muito isso, né? Olha, o professor. E eu entendo super a dor. Eu também estou lá na sala de aula, né? Bastante na sala de aula. E então, nossa, mas eu queria alguém que viesse e desse a solução, mas não tem, porque os casos são muito variados, né? Então, são Não é muitas padronizado. possibilidades. Acho que já é importante falar que a instituição tem o NAI, que a instituição tem o SUAP, que a instituição tem o SAP. Então, todo o Exato. conjunto de pessoas, a instituição tem a Janiele, que pode ajudar a pensar numa solução Isso. ali, se o professor tiver com uma demanda ali, entendeu? E o NAI tem feito um trabalho ali agora cada vez mais aperfeiçoado sobre isso, né? Quando me chega até mim, eu tento buscar alguém que pode ajudar enquanto recurso, enquanto formador, né? Professor que vai formar outros professores. Mas assim, não tem como. A Cícera Malheiro, não sei se você conhece ela, Conheço. veio aqui e também tivemos um papo parecido. Não tem como ter uma resposta pronta, porque os problemas são muito diversos, né? Então, acho que é legal eu já ter pego esse gancho, né, em cima dessa sua fala. Isso, ótimo. Então, eu peguei alguns estudos de caso e coloquei algumas estratégias e algumas propostas, né, que poderiam ser feitas. Então, se a gente tem um estudante com transtorno do espectro autista num curso de ciência da computação, então ele é o Lucas, tem 21 anos, ele apresenta dificuldade em interação social, sensibilidade, estímulo auditivo e visual, além de necessitar de previsibilidade nas tarefas. Eles gostam de saber das coisas antes, às vezes ficam muito ansiosos quando tudo é de imediato. É uma característica, né? Então, que estratégia pedagógica poderia ser utilizada? Utilizar roteiro visual e um cronograma detalhado com antecedência, garantir um ambiente calmo e pouco estímulo sensorial nas atividades, se é um curso presencial, né, que são feitos presenciais, flexibilizar prazos e avaliar preferencialmente por meio de projetos individuais, então evitar trabalhos em grupos, promover comunicação direta, objetiva e estruturada. Qual proposta de recurso de TA talvez poderia dar certo, né? Tem que fazer o teste, porque como a gente já conversou aqui. Talvez um aplicativo web ou mobile com uma interface simples, já que é de um curso de ciência da computação, né? É uma interface simples e limpa, desenvolvida até em parceria com a turma. Então, a própria turma poderia, dentro das disciplinas que tem de construção, de desenvolvimento de projetos, poderiam elaborar um aplicativo que permitisse uma visualização semanal das tarefas, alertas visuais e sonoros customizáveis, a divisão de tarefas em subtarefas com checklists, espaço para anotação rápido e sugestão do professor. Aí podem falar, mas a gente já tem o Aprender, que tem todos esses itens. Sim, mas não é um aplicativo personalizado pelos alunos, né? Não é algo, é um ambiente virtual de aprendizagem. Então, a gente poderia ter, por exemplo, uma proposta dessa, que aí o objetivo seria reduzir essa ansiedade com o desconhecido, permitir uma maior previsibilidade, facilitar o gerenciamento do tempo e promover a autonomia desse estudante. No caso 2, a gente tem um estudante com deficiência intelectual no curso de pedagogia. Então, a Ana, tem 26 anos, apresenta dificuldades em abstração, memória de curto prazo e organização textual, mas ela tem boa oralidade e criatividade. Então, eu poderia adotar a metodologia ativa com suporte visual e concreto, trazer material concreto, já que ela tem dificuldade em abstração, como mapas mentais, vídeos, infográficos ou próprio material concreto, palpável. Há uma avaliação diferenciada, então priorizando prática oral, produção criativa em registro visual, monitoria entre os colegas, eles se ajudarem, fornecer modelos e esquemas para ajudar na estruturação das atividades e uma redução de conteúdos em algumas atividades. Então, às vezes, a gente tem textos tão grandes, a gente poderia focar ali no objetivo central para que ela pudesse fazer atividade. Nós não estamos adaptando o currículo, nós estamos flexibilizando as atividades para ela.
Então, uma proposta de recurso poderia ser a utilização do Canva para a produção das atividades. Como ele já tem templates prontos, facilitaria muito a vida dessa minha estudante. E no estudo de caso 3, eu teria uma estudante com baixa visão no curso de Arquitetura e Urbanismo, tem 23 anos e tem dificuldade com contraste e visualização com plantas arquitetônicas e modelagens em CAD. Então, eu poderia utilizar fontes ampliadas e um contraste ajustado nos materiais, disponibilizar material digital compatível com leitores e softwares ampliadores, substituir maquetes tradicionais por modelos 3D sempre que possível e trabalhar com duplas colaborativas e divisão justa de tarefa nos trabalhos práticos. Então, eu poderia fazer um recurso que envolvesse uma maquete básica impressa em 3D ou com textura e relevo para representar os elementos arquitetônicos, como portas, janelas, escadas, contraste de cor elevado, as etiquetas em braille, ou com lentes grandes em alto relevo. É isso. Eu tive que correr um pouquinho aqui. Não, mas foi Acho ótimo. que o tempo é curto, acaba sendo curto, né, Diego? Isso, por isso que eu me dei mais 15 minutos. Acho que essa é a intenção de trazer para as 16 também, sabe? Vamos ver esse horário novo, mas exatamente para a gente não começar às 17, aí chega ali nas 18 horas, Não a dá gente já tempo. fica desesperado, porque, né, todo mundo precisa trabalhar à noite, tá, a maioria dos professores. Então é isso. Ó, já agradeço a Janiele, mas eu deixo aberto aí, se alguém quer fazer alguma pergunta, tá? Se não quiser, eu vou fazer, tá? Então, mas se alguém fizer, fique à vontade aí, caso alguém queira fazer algum questionamento para a Janiele. O que eu souber responder, eu respondo. O que eu não souber, eu trago depois. Com certeza. Ô Jane, eu vou fazer uma pergunta barra colocação, é mais uma colocação para você comentar, né? Acho que primeiro, quando você falou lá em algum momento, né, a gente não quer só o acesso do aluno na universidade, né? A gente quer a permanência, né? Eu acrescentaria a aprendizagem também, né? Então, tudo isso que a gente está querendo é que o aluno permaneça aprendendo, né? E aí também, eu acho que é uma fala importante que eu gosto de ter, assim, porque eu acho que às vezes tem uma cacofonia, assim, né, um pouco de, as ideias vão sendo comunicadas e vai tendo um pouco de falha na comunicação, o que é normal, ainda mais em instituições grandes, mais de temas que são complicados, né? Então, assim, eu percebo às vezes uma dor muito do professor, que ele acha assim, poxa, agora o aluno lá que tem de inclusão, o aluno que tem TEA, o aluno que tem alguma coisa, eu vou ter que diminuir o meu padrão, o meu critério de avaliação, vou ter que deixar um critério de avaliação mais frouxo para ele, eu tenho que passar esse aluno tal. E aí eu sempre falo que não é isso, na verdade, né? Então a gente não pode ter essa confusão, né? De achar que quem vai falar de inclusão fala que tem que deixar mais fácil para o aluno. Não, mas tem que deixar de uma maneira que ele consiga superar as barreiras, como você mesmo disse dele. Então, eu vou trazer um exemplo só, né, para você comentar, né? Tinha uma aluna minha alguns semestres atrás que ela fez um pedido para que ela fizesse provas oralizadas, que ela tinha muita dificuldade em provas escritas e com a leitura. E ela tinha laudo, mas independente dela ter laudo ou não, que eu também, essa discussão que eu acho importante, mas não para ser feita agora. Ela tinha laudo, mas independente dela ter laudo ou não. Ela insistiu muito, no começo o corpo docente foi um pouco resistente, depois a gente entendeu que era uma necessidade dela e tal, e ela continuou, ela não foi muito bem nas avaliações, né? Várias disciplinas ela não atingiu ali o mínimo necessário. E ela, naquele momento, ela não reclamou, que ela não foi... A reclamação dela, eu preciso fazer a prova oral. Foi dada a prova oral e ela, mesmo assim, não obteve ali uma nota, a partir dos critérios que a gente estabeleceu, ela se deu por satisfeita, né? E aquilo que ela precisou fazer de novo, ela fez. Aquilo que ela conseguiu naquele momento atingir o mínimo, ela atingiu. Né? Lógico, a gente pode ter outros casos de alunos que mesmo assim não vão aceitar a nota, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, a gente procurou diminuir a barreira que ela, né, tinha em relação à execução de provas. A gente não diminuiu os critérios, e quando ela não atingiu aqueles critérios, ela mesmo assim precisou
né, ser tratada como todos os outros estudantes. Entende o que eu estou falando? Sim, sim. Que não é assim diminuir o meu padrão de E é aula e tudo uma mais. questão que gera muita confusão com relação principalmente à adaptação curricular, porque isso se estende, né, desde a educação básica, que acha que vai, por aquela pessoa ter alguma limitação ou uma deficiência, que eu vou ter que fazer um conteúdo diferente, porque a gente acaba estigmatizando essa pessoa e entra na questão do capacitismo, na estigmatização de que acha que ela não vai ser competente para realizar tal atividade só pelo fato dela ter determinada deficiência ou transtorno. E isso, em hipótese alguma, a gente pode levar isso em consideração, né? Muito pelo contrário. Por isso que, como você falou, é preciso flexibilizar. Então, vocês flexibilizaram ali a proposta de avaliação dela, até como um pedido que ela tem. Então, você ouviu a aluna, você atendeu às necessidades dela e você usou um recurso de tecnologia assistiva com ela. Por mais que você não tenha elaborado um material específico, palpável, concreto, você fez uma prova oral com ela. Então, é uma proposta da tecnologia assistiva, em que o aluno consegue se desenvolver ali com base naquilo que ele pode entregar, né? E isso é legal porque a gente vai criando uma cultura, porque a gente precisa também trabalhar essa cultura com os alunos, para eles entenderem que não é assim, não é porque às vezes ele fala, é que tem algumas coisas na educação básica que vem assim, né? A criança já vem tão estereotipada, tá? Que às vezes ele fala assim, mas eu preciso, isso é um direito meu, porque eu tenho tal deficiência, eu quero que seja assim, assim, assado. E muitas vezes ele acaba não entendendo, por exemplo, quando você dá uma nota baixa. Ele acha que porque ele tem determinada característica, a nota dele precisa ser alta só pelo fato dele ter uma determinada, né, especificidade. Mas nesse caso, como você atendeu a necessidade dela, ela vai compreender que a nota dela não foi suficiente porque ela não conseguiu mesmo, ela não compreendeu o conteúdo, ela deixou, né, de estudar tal coisa, tal item. Então a gente vai criando uma cultura que vai se conhecendo, né, que E vai se ainda que ela entendendo não como cidadão. ainda que ela não compreendesse, caberia a nós falar, olha, a gente atendeu a sua demanda, né, o seu pedido, mas ainda assim, né, então acho que é Então, esse olha onde você precisa melhorar, né? Você precisa estudar mais isso, aqui você está isso, errando. Acho que você isso. entendeu esse conceito direito, precisa de ajuda. Isso, A né? gente Acho faz que com o os outros. problema é a gente se negar a atender, né, essa necessidade, essa flexibilização, né? Exato. Legal, Jane, palavras finais para eu fazer meu encerramento aqui também. Quer falar alguma coisa para finalizar? Não, eu só Não? agradeço a todos pela participação, pela presença de vocês aqui e me coloco à disposição se precisarem de alguma coisa. Então, tá bom. Gente, muito obrigado pela presença de vocês, tá aqui hoje. Agradeço muito a Janiela também pela participação aqui conosco, pelo pronto atendimento, pela presença de todos vocês. Tá? Agradeço sempre à Unidep, Núcleo Institucional de Desenvolvimento Pedagógico, tá? A Pró-Reitoria Acadêmica, PROACAD, que sempre apoia aqui nossas ações. Nós teremos aí ainda mais uma ou duas ações nesse semestre, estamos discutindo, tá? Se a gente parte para duas, ou se duas vai ser muito, que a gente já está quase metade de maio hoje, né? Então a gente vai ter com certeza uma formação ainda sobre comunicação não violenta, com uma professora da Unicamp, na verdade ela não é professora, mas ela atua na Unicamp, tá? Que ela trabalha lá na universidade com formação docente lá na Unicamp, e ela vai falar um pouco conosco sobre comunicação não violenta, e talvez uma sobre uso de inteligência artificial, né, prompts para inteligência artificial na educação, ou a gente vai deixar para o segundo semestre, tá? Então, agradeço a presença de todos vocês, tenha um ótimo restante de semana, e a gente se vê até nos próximos webinários, nas próximas formações. Pessoal, um abraço a todos, tchau, tchau. Tchau, tchau, Diego. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Mais.